Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus e eu. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Deus e eu. Eu, talvez, o ser humano mais importante da minha vida. Eu, o ser humano de maior necessidade do mundo, de todas as coisas dessa vida. Eu, a pessoa mais especial entre todos os filhos de Deus, para mim mesmo, eu sou assim. E acredito que você também. Por mais humildade que você tenha, por mais amor que você tenha a alguém, eu tenho certeza absoluta que a pessoa que você mais ama é você mesma. O meu caminho é, na realidade, o caminho de luta por mim mesmo. Por mais que eu seja um cristão, um discípulo de Jesus, eu sou a menina dos meus olhos. Se é algo tão natural na gente, nós nascemos assim. Nós nascemos assim porque não é porque o pecado nos fez assim, não. Nós já éramos assim antes do pecado. É lindo o texto quando o Senhor cria Eva, entrega a Adão e diz para ele: Adão, essa é ossos dos seus ossos, carne da sua carne. E ele fica assim, emoldurado. Eu imagino a alegria de Adão ao receber alguém da mesma espécie. E como que Adão naqueles dias sentiu-se tão especial? Porque eu imagino ele pensando: Deus, com toda a grandeza, com todo o poder, pensou em mim. O meu amigo Deus pensou em mim. E ali começa, ali surge o eu. O meu. Na conversa que Eva tem com a serpente, ela diz assim para a serpente: mas o Senhor disse para não comer do fruto que está no meio do jardim. E a serpente falou para ela: ah, mas você sabe por que ele disse isso? Porque você vai ficar igual a ele, conhecedora do bem e do mal. Eu imagino nesse momento, quando a serpente lança essa isca, eu imagino o coração de Eva: é mesmo, eu posso ficar parecida com Deus, eu conhecerei o bem e o mal. O eu é ínfluo muito antes do pecado. A importância do meu eu acho que nem é pecado. Eu acho que é sabedoria. Porque como cuidar do outro sem antes cuidar de mim?
João capítulo 6, Jesus está num dos momentos mais de maior tristeza no seu ministério. A partir do verso 25. Jesus está na multiplicação dos peixes, pães, na primeira multiplicação. E, de repente, na hora do almoço, a Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão da multidão. Sabe, gente, enquanto nós não tivermos compaixão no coração, nós não vamos conseguir fazer a obra de um discípulo. Jesus teve compaixão e apertado pelos discípulos, pelos apóstolos, disseram: Senhor, despede essa multidão. Está na hora do almoço e não tem comida para dar essa turma toda. Como é que nós vamos fazer? Jesus olhou para eles e falou: o que vocês têm? O que vocês têm aí nas mãos de vocês? O que temos é muito pouco na capanga. O que temos não dá para comprar pão para um terço dessa galera. André, irmão de Pedro, falou: Senhor, tem um menino aqui que trouxe um lanchinho, mas é dele. São só 5 pães e 2 peixinhos. E que generosidade teve aquele menino, ele entregou o lanchinho dele. E Jesus falou: me dá seu lanchinho. E ele falou: dou. A obediência. Era como se Jesus pegasse o lanchinho dele para comer, e ele ia ficar sem. E ele entregou. E Jesus multiplica aqueles pães, peixe, enche 12 cestos, um para cada discípulo, cada apóstolo. E quanto mais eles distribuíam, mais enchia. O povo ficou maravilhado. Diz a Bíblia que eles comeram, tristeza do coração de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Eles já estavam lá, danados. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O caminho da vida, gente, é muito mais do que um dia após o outro, do que as necessidades, as demandas que nós temos. Eu confesso aos irmãos que é difícil de entender isso, porque nós lutamos, nós trabalhamos a cada dia o seu próprio mal. Mas é difícil entender que a vida não é só o dia de amanhã. É muito mais do que isso. Como que nós precisamos de aprovação para vivermos felizes e realizados? O irmão tal é ótimo. Olha, a irmã tal é maravilhosa. Que mãe,
que marido, que filho, que estudante. Como que nós precisamos da aprovação do outro para sermos realizados em nós mesmos? Como que nós precisamos de tudo no seu devido lugar para celebrar a vida? Como que nós precisamos de tudo no tempo nosso para alegrarmos-nos com o Criador? Interessante que mesmo com essa visão que tratamos como se fosse a nossa régua de aprovação, a visão do eu, a visão daquilo que eu gosto, daquilo que eu entendo, se não for do meu jeito, não serve. Como que é interessante que essa visão nos atrapalha tanto, mas mesmo assim nós continuamos focados nela. Latentemente nós continuamos olhando para o nosso eu como a cereja do bolo. Mas interessante que no nosso olhar da nossa humanidade, nós entendemos que a nossa aprovação na direção de Deus é a mesma, mas não é, gente. Eu quero te deixar aqui nessa manhã muita vontade, para que você possa entender que a visão de Deus na aprovação da nossa fé não é a mesma visão nossa na aprovação da nossa fé na direção de Deus. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não age como nós agimos. Deus não existe como nós existimos. Pastor, Ele é eterno, nós também. Nós também somos eternos. A eternidade nos aguarda. Deus não criou ninguém para um tempo só. Ele nos criou para todo sempre. A diferença é que Deus não é eterno. Deus é antes da eternidade. É a única diferença. Há uma percepção de Jesus nesse texto que me chamou muita atenção. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essa visão de Jesus me chamou muito a atenção, porque às vezes nós procuramos Jesus não pelo milagre da vida, não pelo milagre da salvação, não pelo milagre da sua vinda, não pelo milagre da sua morte e ressurreição, mas pelo que nos satisfaz. Pelo que nos dá prazer. É tão comum não acontecer alguma coisa na vida da gente, e isso nos fazer tão tristes, tão infelizes, a ponto de murmurarmos, ao ponto de nos revoltarmos contra Deus inconscientemente. Porque o eu não pode viver fora da vontade do eu. Vocês estão me buscando aqui do outro lado, como é que vocês chegaram aqui? Vocês não mediram esforços para chegar aqui. Vocês fizeram de tudo
para estar aqui do outro lado, mas o que entristece o meu coração, o que magoa o meu coração, o que me deixa muito, 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 muito triste, é que vocês não estão aqui por causa do poder que veio do céu, que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos em milhares de pães, em milhares de peixes. Não é o poder que vem do céu, é o peixe, é o pão. O que é que leva alegria para o seu coração, meu irmão? A presença de Deus leva alegria para o seu coração. Estar com Jesus leva alegria para o seu coração. Ou o que Jesus tem para te dar? O que Ele tem para que o seu eu se satisfaça? Que o seu eu se alegre? Que o seu eu contemple o poder de Deus pelas coisas e não pelo poder. Quando meu pai internou-se pela última vez, eu acho que ele teve internação em 97 anos de vida, que eu me lembro 2 vezes. Uma vez que fez uma cirurgia e agora no finalzinho da vida, que eu me lembre. E na última vez que ele se internou, ele queria que eu tirasse ele do hospital. Ele falou, manda o médico cortar essa perna, eu fico com uma perna só, mas eu quero ir para casa. Eu falei com ele, calma, pai. Deus vai levar o senhor para casa. Porque eu já tinha conversado com o médico. E o médico falou, leve seu pai para casa. Deixa ele aqui não. Deixa ele morrer em casa. Eu falei, doutor, mas é sério assim? Seu pai deve ter mais uns 5 dias de vida só. Aproveita a estadia dele. E eu trouxe o meu pai para casa, mas quando ele falou, me leva para casa, eu falei para ele, calma, papai. O Senhor, Jesus, vai levar o senhor para casa. Ele estava falando de uma coisa e eu estava falando de outra. Eu celebrei a Deus pela vida do meu pai e não pela morte. Porque o meu pai não morreu, o meu pai está na glória do Pai. O que é que tem alegrado o seu coração? É o seu trabalho? É o seu salário? O que tem alegrado o seu coração? É sua família. O que é que tem alegrado o seu coração? O que é que tem te deixado satisfeito? Nós precisamos muito entendermos que Jesus é a única fonte da nossa existência. Jesus é a única alegria nossa. Eu quero declarar nessa manhã, talvez, coisas que você não esteja vendo, nem eu, mas Jesus está aqui nessa manhã. Ele está olhando para o nosso coração. O que é que nos traz satisfação na obra de Deus? São os resultados. O que é sucesso na sua visão? São os resultados? Ou é aquilo que nos aproxima mais e mais a cada dia do Senhor Jesus?
Porque tem tantas coisas que eu recebi, se é que recebi, que tem me afastado dele. Nós tivemos lá em BH com uma pastora. Ela foi muito novinha. Deus falou o coração dela, ela foi muito novinha para a Itália. E hoje a maior igreja da Itália é a dela. Foi com 17 anos para a Itália. Ela disse que entrou na Itália e foi com 9 malas e foi roubada. Morou na rua. E ela falou: Senhor, mas o Senhor me mandou para cá mesmo? Para isso? Ela disse que Deus falou com ela: não, eu estou te preparando para coisa muito maior, para algo muito maior. Mas esse tipo de preparação, Senhor, eu tenho que esmagar o seu coração. Quebrar seu coração todinho para fazer um novo. Ela disse que começou a igreja com mais 2 pessoas, 2 malucos da faculdade. Ela entrou na Itália com vista de estudante. Pegou 2 malucos, beleza, desse que fuma maconha, que cheira, e começou a igreja. Essas 2 pessoas. Essas 2 pessoas começaram a ver Jesus na vida dela. Largaram os vícios. Começaram a amar Jesus. Eu citei essa pastora por causa de uma coisa que ela fez agora. Agora na guerra da Rússia com a Ucrânia. Ela disse que um dia ela estava no carro dela, na Itália, e Deus falou assim: se prepara para ir para a guerra. Você vai para a guerra lá na Ucrânia. Ela falou: mas como, Senhor? Eu sou pastor, eu não sou soldado. Se prepara para ir para a guerra. E um dia o presidente da Itália, essa mulher é uma loucura, gente. Ela conseguiu chegar no meio da política, um vulcão, aquela mulher. Deus fez daquela mulher um vulcão. O presidente da Itália ligou para ela e falou: pastora, eu estou indo lá na Ucrânia visitar o pessoal da nossa os nossos líderes que estão lá, da embaixada. Quer ir comigo? Ela falou: vou. E foi. Diz que ela viu tanta coisa ruim, gente sem orelha, gente sem olho, gente sem perna, nos hospitais. Que ela falou: Senhor, eu entendi. Voltou para a Itália, preparou a igreja, falou: pessoal, nós vamos para a guerra. Foi com 300 e poucas pessoas da igreja para a guerra, através da Cruz Vermelha, e começava a resgatar as pessoas que eram feridas. Resgatando as pessoas, resgatando, a enfermagem curando e elas falando de Jesus, e a enfermagem trabalhando e elas falando de Jesus, e elas falando de Jesus, elas falando de Jesus. Abriu uma igreja na Ucrânia, gente. Está com mais de 5.000 membros na Ucrânia. Quem é que nós estamos celebrando? A Jesus ou nosso eu? Quem é mais importante para a gente, Jesus ou eu? Qual é o tipo de dor que ele sentiu que eu não posso sentir? O que é que tem nos feito buscar o Senhor? É Ele. É para Ele.
fazer discípulos. Essa é a missão de Jesus. E é a missão que ele deixou para nós, fazer discípulos. Não podemos, gente, em nome de Jesus, nós não podemos abrir mão disso, de fazer discípulos, porque essa é a nossa missão, a missão que Jesus deixou para os apóstolos e que chegou até nós, é a missão de fazer discípulos, não é fazer membro de igreja, não é fazer membro de denominação, é fazer discípulos. Discípulos. Eu quero declarar nessa manhã que nós vamos sair daqui famintos por discípulos novos, que nós vamos sair daqui impregnados com o poder de Deus. Eu quero liberar nessa manhã poder sobre a sua vida. Eu quero liberar nessa manhã ousadia sobre a sua vida. Eu quero liberar nessa manhã poder do céu sobre a sua vida. Para que você possa sair daqui cheio. Que nada possa te atingir. Que os demônios possam cair por terra com a tua presença, em nome de Jesus. Aonde você chegar, aonde a planta do seu pé bater, ali vai estar o poder de Deus, a presença de Deus, através da sua vida. Eu quero liberar agora para você, o que recebi do Senhor, autoridade e poder sobre a sua vida. Receba no seu coração. Receba do seu coração.